Pessoal, vamos lá. Mesmo não estando nas condições mais adequadas de gravação, vamos tentar fazer um exemplo aí, um pouco mais próximo do exercício que eu pedi para vocês fazerem, tá? Vou criar um projeto aqui, que é o console, que é o básico nosso de interação. Ele vai ser do tipo de linguagem C. Eu vou colocar o teste aqui de exemplo 1, já gravando no diretório que eu quero, né? Para saber depois onde recuperar. Vamos lá criar esse cara. Vou abrir o código main e vamos começar. Qual vai ser nossa ideia aqui? Nós vamos pedir para o usuário fornecer dois números, um número inteiro e um número com casas decimais, ou seja, um número sem casas decimais, outros com... E nós vamos fazer algumas operações. Então vamos lá. Informe N1, que é do tipo inteiro. Aí eu vou pedir para ele me passar o N1, tá? E vou, agora que eu fiz esse cara, eu vou pedir para ler o N1. Então vamos lá, scanf, eu vou ler uma variável que no meu exemplo é do tipo inteiro. E eu vou ler uma única variável, por isso que eu só ponho um cara. Aí eu coloco aqui, eu estou lendo N1, certo? Ótimo. Estou precisando de uma variável. Então, o que a gente faz? Vem aqui e cria essa variável. Agora eu já tenho N1. Para fazer na forma de teste, vamos fazer o seguinte. Fazer uma operação com uma constante, né? Então, vou colocar lá. Soma 1 é igual a N1 mais 10, tá? E depois vou pedir para imprimir o resultado. Começando aqui para ficar bonitinho, pulando uma linha. Então vou barra N, soma. E vou imprimir a variável soma 1. O que está faltando aqui? Declarar a variável soma, que eu estou querendo usar ela e agora eu fiz. Então o que eu fiz? Vamos lá. Li uma variável que é do tipo inteiro e vou armazená-la na variável N1, fiz uma soma dela com uma constante e vou imprimir o resultado. Agora vamos ver o que dá. Eu vou lá e peço para compilar e executar esse cara. Vamos ver agora se ele vai gerar o resultado que eu quero. Mandando compilar, agora ele vai dar a área de interação para mim, informe N1, vou informar 4. Aí o que ele vai fazer? Soma e faz o cara. Viram? O que aconteceu? Apareceu vazio. Por que será que apareceu vazio? Eu não pedi para imprimir a variável, só imprimi o texto. Então, o que a gente sempre tem que fazer? Sempre tem que imprimir o tipo. Eu estou imprimindo uma variável soma 1, que é do tipo o quê? Inteiro, por isso porcentagem D. Vamos ver de novo agora se funciona? Vamos lá. Vamos lá, informo de novo o 4 e agora ele soma 14. Tudo bem? Ou seja, ele somou uma constante e mostrou o resultado. Agora, ao invés de ler somente um inteiro, eu vou ler um inteiro e um número com casas decimais, que é do tipo float. Copiei aqui o trechinho e vou falar aqui, informe N2, que ele é com casas decimais. Com casas decimais. Copiei o texto aqui para facilitar. Agora eu vou ler esse cara, tá? Só que, primeiro, eu estou lendo o N2. Se ele tem casas decimais, ele não vai ser do tipo D, ele vai ser do tipo F. O que falta fazer? Criar o famoso N2. Float N2. Criei o N2 aqui. Então eu tenho agora dois números que eu li. E estou fazendo só aquela primeira sominha lá. Tá? O que eu fiz até agora? Li dois números e tinha feito um teste. Agora
eu vou fazer o seguinte, eu vou somar esses dois caras, N1 mais N2. Olha que interessante vai fazer. Eu somei um inteiro com o número de casas decimais e guardei em um inteiro. Vamos ver o que deu agora? Vamos lá. Informe um inteiro, 4. Informe o número com casas decimais, 3,2. Quanto que deu a soma? 7. O que ele fez com as casas decimais? Jogou fora, porque eu somei um inteiro com casas decimais, deu 7,2. Na hora de eu armazenar um inteiro, ele jogou fora as casas decimais. O que nós vamos fazer agora? Vamos voltar para cá. Esse soma, agora para ficar bonitinho, ele não vai ser mais inteiro, ele vai ser com casas decimais. Por quê? Corre-se o risco de, ao fazer a soma ou uma divisão, alguma coisa assim, o resultado da casa decimais. Então eu quero que ele tenha casas decimais. Aí eu coloquei aqui float, o soma 1 sendo com casas decimais. Qual a diferença que eu tenho aqui? Ele não é mais do tipo inteiro, ele é float. Então eu troco D por F. Então soma aqui, que agora é do tipo float, que foi o resultado da soma, eu vou imprimir ele dizendo que é com casas decimais. Vamos repetir lá o nosso exemplo, 4, 3,2, e agora ele imprime o resultado com casas decimais. Ou seja, se eu estou somando só inteiros, subtraindo só inteiros, multiplicando ou dividindo valores que eu só quero a parte inteira, eu posso usar o inteiro para armazenar o resultado. Senão eu tenho que usar um número com casas decimais. Tá? Mesma coisa agora, vamos pegar esse cara aqui e vamos calcular a média. Média vai ser igual, entre parênteses para facilitar a vida, N1 mais N2, tá? Que é o mesmo valor da variável soma. Eu poderia ter escrito média igual a soma 1, mas eu fiz a conta, dividido por 2. Se eu colocar dividido por 2, ele pega só a parte inteira. Quando eu coloco ponto zero, ele vai pegar a parte com casas decimais. Vou facilitar a minha vida. Tá? Copiei aqui. E vamos fazer o quê? Média. Opa! Cliquei no lugar errado. Vamos lá. Média igual. Ao invés de imprimir o soma 1, eu vou imprimir a variável média. O que está faltando? Criei uma variável, ó. Se você clicar 2 vezes nela, você vai ver, ó. Só que ela não foi criada lá em cima. Então eu venho aqui e crio ela lá em cima. Como ela é do tipo float, eu coloco ela aqui. E vamos rodar esse cara. Se eu colocar aqui 4 e 3,2, a soma deu 7,2. Se eu dividir 7,2 por 2, dá 3,6. Mas eu queria fazer para ficar bonitinho. Então vamos fazer para ficar bonitinho aqui, ó. Eu vou somar um inteiro mais um número com casas decimais, vai ser igual a um número com casas decimais. Então, o que eu estou somando? N1, N2, N1, esse cara. N2, esse cara. Soma 1, esse cara. Agora, se eu vou fazer a mesma coisa para a média. A média vai ser quem? N1, N1 mais N2, que é float, então não é D, tudo isso dividido por 2,0. O resultado vai ser igual ao F. Então vamos rodar lá para ver como é que fica. Vamos repetir o número. 4, 3,2. Ó como ele escreve bonitinho. Soma 4 mais 3,2 igual a 7,2. E aqui ele fez uma bagunça. Vamos tentar descobrir por quê? Vamos. O que nós fizemos aqui, ó? Observa. Quem é o porcentagem D? O N1. Quem que é o porcentagem F? N2, que é o próximo. Quem que é o próximo? O outro. O soma 1 é o outro porcentagem F. Aqui eu estou mandando imprimir 1,
2, 3 caras. Só que eu passei quantos de parâmetro? Somente um. Opa, agora nós vamos consertar. Quantos parâmetros eu tenho? 1, 2, 3. Quantas porcentagens de alguma coisa eu tenho? Uma, que é o média, a penúltima, que é o N2, e a primeira, que é o N1. Agora vamos ver, por isso que apareceu o lixo lá, ó. Vamos de novo ao nosso número. 4, 3,2. Agora aparece bonitinho, ó. 4 mais 3,2 dividido por 2 vai ser igual a 3,6. E assim eu faço todas as operações que eu quero. O que eu tenho que lembrar? Na hora de ler, eu vou ler uma variável do tipo que eu declarei. Exemplo, N1 aqui, eu estou declarando aqui N1. O N2, eu estou declarando o N2. Certo? Então, N2 é float, eu leio um porcentagem F. Na hora de eu somar, se eu somo dois números que são do mesmo tipo, o resultado também é daquele tipo. Se eu somo dois números que são de tipos diferentes, ou faço uma operação com dois números do tipo diferente, é recomendado, é ideal que o resultado seja do maior tipo. Qual é o maior tipo? Um número sem casas decimais ou com casas decimais? O maior tipo é um com casas decimais. Por isso que a gente usa esse cara. Beleza? Espero ter ajudado um pouco na hora de vocês fazerem o trabalho. Para facilitar a vida, leia uma variável por vez, tá? Para facilitar a operação, faça a operação e imprime o resultado com calma, um por vez. Precisa colocar essa firulinha que eu coloquei aqui, ó, dizendo tudo que é uma soma para aparecer o númerozinho lá? Não. Basta colocar soma igual, a soma, né, soma igual, porcentagem F, soma 1, que funciona, que é uma beleza. Eu só estou dando mais argumentos para vocês e eu vou disponibilizar o código também para vocês fazerem tudo junto, tá? Um abraço, espero que aproveitem.